Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre possam nos conduzir na busca da verdade. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não tenho a pretensão de ficar fazendo vídeos aqui só para criticar, mas o vídeo anterior, que foi o primeiro, eu fiz uma crítica e esse agora eu vou fazer uma crítica novamente. Mas é só porque é um assunto que foi muito atual agora, que foi um artigo escrito no Reformador, na revista de setembro de 2020, né? A penúltima revista, a outra saiu agorinha, de outubro, e é um artigo da nossa irmã Patrícia Carvalho Saraiva Mendes. E quando eu li o título assim, eu já fiquei, mas o que é isso? Eu não entendi o que ele queria dizer. Ele dizia, o pedido de socorro que vem das florestas. Tá bom, acho. Vamos lá. Só que eu fiquei fiquei muito espantado quando eu vi as referências que essa irmã colocou na revista. E eu fiquei mais espantado ainda de ter visto como é que passou um artigo desse numa revista de janeiro de 1883, quando foi a primeira edição, a revista Espírita, que hoje é a mais conhecida, é a revista de maior prestígio. Eu não consegui compreender como que passou um artigo desse. É um artigo que tem viés político claramente aqui, e nós vamos mostrar principalmente naquilo que a irmã se baseou, porque toda vida que nós vemos os artigos do Reformador, nós vamos nas referências e é sempre assim, Evangelho e tal, Atos dos Apóstolos, ou Obras Básicas, ou Chico Xavier, Divaldo Franco, João do Amaral Pereira, Leon Denis, coisa assim. Mas não foi o que aconteceu aqui. Essa irmã, eu vou ler o artigo e aí eu vou comentando aqui e nós vamos ver como tem esse viés político, esse pedido assim como se fosse para começar um ativismo espírita, e que a doutrina espírita nunca falou, e que ficou muito claro aqui, muito claro. Então, ela começa assim. Matéria publicada na imprensa diária da capital federal, passado já um quinquênio, relatava o assustador índice de, abre aspas, uma morte a cada 3 dias, fecha aspas, que vinha ocorrendo entre a população indígena em nosso país. Como que a doutrina espírita falou um negócio assim, como se fosse uma reportagem aqui, né? E aí a gente vai ver, isso aqui ela botou o número 1 ali como referência, e é do Correio Brasiliense. Eu fui lá, abri o site, eu já conhecia por nome, abri o site, é um jornal político. Então, como é que se baseia, como é que põe uma referência assim numa revista dessa? Uma revista que é para falar de espiritismo, de coisas de espiritismo, coisas que são eternas, coisas que sempre serão. Como é que coloca uma referência de um jornal que tem viés ideológico também? Como é que coloca dentro de uma revista dessa? E aí ela continua. A informação exposta pelo jornalismo referia-se à consolidação do quantitativo de falecimentos indígenas relativos àquele exercício e apontava para o indicativo como, abre aspas, o maior da série histórica até aquele momento. Então, ela fez esse artigo que é de um quinquênio atrás, de 5 anos atrás. Então, tá. Mas beleza. Vamos adiante. O número de uma morte por tríduo em si só já seria altamente alarmante, sinal tonitruante de alerta a todo ser humano, não fosse ainda sobrepujado por um dado ainda mais assustador. 2 pontos. Cada uma daquelas mortes fora causada por suicídio. Sim, 2 pontos. É de autoextermínio em massa que estamos falando. Autoextermínio em massa. Olha só, assim, a linguagem, né? A linguagem que está sendo falada aqui. Mas fala de suicídio. A doutrina espírita fala de suicídio, sim, mas é de outra forma. É de outra forma. E nós vamos ver aqui como tem esse viés político aqui dentro desse artigo. Sem tergiversar, sempre é tempo para que paremos e, diante dos dados permanentemente à disposição do olhar mais arguto, reflitamos acerca do que nos relatam, não como meros índices acessíveis, senão como um pedido permanente e eloquente de socorro, vindo de determinado grupo social. Que linguagem é essa? Pedido de socorro vindo de determinado grupo social? Então, a doutrina espírita fala em grupos sociais ou a doutrina espírita fala em espíritos? Se é para falar de suicídio, tem que falar de suicídio para todos ou tem que falar de suicídio para um grupo? Não é assim que a doutrina espírita aborda os temas. Nunca foi. Nunca foi. Não estou dizendo que nós não podemos estudar, ter isso aí como um estudo de caso, mas não assim. E aí, continua. Vamos ver aonde isso vai chegar. Vai ficando cada vez mais explícito, aos pouquinhos, né?
É um degrau de cada vez. É com profundo sentimento, é um degrau de cada vez que nós vamos entendendo onde está o ativismo político, que é onde eu quero chegar. Não é em si o texto. Claro, o texto está onde a gente vai compreender, mas não é em si o texto que eu estou falando. Estou falando desse ativismo político que está dentro desse artigo, dentro da revista mais respeitada de doutrina espírita, que é para falar de espiritismo e não está sendo falado exclusivamente. Está sendo dada uma pincelada na doutrina espírita e depois falado de questões políticas. É com profundo sentimento de compaixão que a sociedade não índia precisa... Sociedade não índia. O que é a sociedade não índia? São todos do mundo, então, que não são índios. Que não são índios. Não existe essa expressão. É com profundo sentimento de compaixão que a sociedade não índia precisa auscultar os gritos de desespero que os povos das florestas há tanto tempo emitem, sob o risco de, em se demorando a agir, cada vez se torne mais difícil remediar. Então, ou a gente começa a agir agora, os índios vão se matar, vai ficar muito pior a situação. Como é que a irmã pode dizer um negócio desse? Como é que ela sabe? Assim, não foi dado dados para isso. Nem nas referências. Eu li todas as referências. Não foi dado. Não tem dados ali. Só tem essa falácia. Com a doutrina espírita temos aprendido que sobre a face da, abre aspas, terra encarnam-se espíritos em diversos graus de adiantamento. E aqui a segunda referência que ela bota do livro de Eliseu Rigonati, O Evangelho dos Humildes, que não é um livro que tem a chancela da FEB e de nenhuma federação. Tem isso nas obras básicas. Não sei por que não usar das obras básicas, mas tudo bem, isso aí é quase que irrelevante. Essas diferenciações nos degraus evolutivos também dirão entre os povos das divergências existentes em termos de afinidades, interesses, interfaces e sintonias. No caso específico dos silvícolas, normalmente se trata de almas sinceramente ligadas à vida no planeta, à fauna, à flora, que conectam as forças da natureza de maneira profundamente afetiva aos seus próprios ciclos de existência. Onde é que está escrito isso aqui na doutrina espírita? Não é bem assim. Mas tá, vamos lá. O que a sociedade não índia tem feito, todos nós que não somos índios, o que nós não temos feito, o que nós temos feito, quer dizer, séculos a fio, com os povos índios, vocês estão nos separando. Quando que a doutrina separou? Quando que disse, existe isso aqui, esse tipo de espírito, esse tipo de sociedade, esse tipo de sociedade, esse tipo de sociedade, esse tipo de grupo social? Nunca a doutrina espírita falou nisso. O que a sociedade não índia tem feito séculos a fio com os povos índios, é barbaramente expulsá-los de seus territórios, desrespeitando-lhes as crenças e diminuindo-lhes o mérito, como se eles nada valessem, como se suas práticas possuíssem significado algum. Eu nunca fiz isso. E eu sou um não índio. Então como é que pode botar todo mundo que não é índio? Como é que pode... Isso aqui é uma acusação com todo mundo que não é índio. Que nós temos feito. Que loucura isso aqui. Então nós vemos aqui esse discurso político de jogar grupos contra grupos. Isso aí não tem nada a ver com o espiritismo. Nada a ver. Eu não sei se foi a intenção da irmã ou não. Você não consegue compreender de outra forma. Mas não é isso que a doutrina espírita fala. Isso, se não é induzir populações inteiras à tragédia dolorosa do suicídio massivo, é no mínimo ser conivente com o ato. Então assim, se eu não estou fazendo nada, agora eu não estou fazendo nada em relação a isso, eu sou conivente. Então eu vou chegar lá, vou morrer, e aí os espíritos vão dizer, você foi conivente com o suicídio dos índios. Eu também, como que eu nem estava sabendo? Não, você foi conivente, porque você faz parte da sociedade não índia e eles estavam se suicidando. Olha só, nada a ver. Fato é que, neste orbe que se estertora, se agoniza, por sair da condição atrasada de planeta de provas e expiações, o materialismo ainda graça. E muitas pessoas vêm-se avaliadas em diversas situações dia a dia pelo que têm, pelo que logram possuir, em detrimento do que sejam como criaturas humanas, filhas de Deus. São certamente esses valores invertidos que atingem... Valores invertidos? Eu não sei muito bem o que eu quis dizer com isso. Que atingem em cheio as almas belas das pessoas das florestas. Almas belas das pessoas da floresta. Então assim, ela está acusando quem não é índio, e quem é índio são as almas belas da floresta. Não, todos nós somos almas belas. Todos nós somos almas de Deus. Então que loucura é essa? Dizer que um é alma bela e o outro é o responsável
ou matar eles. Ou matar não, porque os índios estão se suicidando. É uma situação triste, claro que é uma situação triste. Nós temos que, quem está lá próximo, fazer alguma coisa, sim, vamos tomar certas atitudes, vamos orar. Agora, não culpar todos que não são índios por causa disso. Então, isso é claramente estratégia política que nós vemos hoje. Abre aspas. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Então, isso aqui é a referência, que é a terceira referência, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, de fato é isso. Isso aqui que tem que ser falado. As doutrinas materialistas. Só que, se são as doutrinas materialistas que na maioria dos casos, como aqui diz, são que depois o veneno que inocula a ideia do suicídio, como nós podemos dizer que lá dentro das tribos indígenas tem doutrinas materialistas, se nós não fazemos parte da cultura deles? Então, o que essa irmã está querendo dizer? Porque temos que diferenciar o materialismo das pessoas que dizem assim, não, eu acredito em Deus, mas eu sou uma pessoa realmente materialista. Eu gosto muito eu quero ter uma casa excelente, eu quero ter um carrão, eu quero ser melhor. Não, você tem um pensamento materialista, mas você ainda acredita em Deus. Agora, a doutrina materialista é a doutrina que não acredita em Deus, só acredita na matéria. E é dessa que os espíritos estão nos falando. Então não tem nada a ver. Nada a ver. Aí ela continua. Certamente é o materialismo ressequido que tem empurrado. Materialismo ressequido. O que é uma coisa ressequida? Ressequida é uma coisa que secou, que não tem mais umidade. Então, uma flor ressequida. A flor ficou totalmente ressequida. Aquela flor morreu. Então, o materialismo ressequido é um materialismo que morreu. Então, morreu o materialismo. Então, era para ser um negócio bom. Mas acredito que a irmã aqui está querendo dizer materialismo ressequido é esse materialismo pior, assim, mais rude. Vamos dizer que é isso. Mas, se nós fôssemos interpretar, não era assim, né? Certamente, é o materialismo ressequido que tem empurrado cada vez mais os descendentes dos povos tradicionais a atirarem-se pelos portais falaciosos do suicídio, porquanto, subtraídos de si mesmos, da cultura que lhes é própria, da sua fé e, por conseguinte, da sua dignidade, equivocadamente intentam acorrer à saída ilusória do suicídio, qual fora esta o lenitivo para o que lhes oprime e angustia. São dores verdadeiramente sentidas na alma, as que os povos indígenas sentem. Você não pode falar que todos os povos indígenas sentem isso, porque nem todos se suicidam. Nem a metade se suicida, nem um décimo se suicida, nem um centésimo se suicida. Então como é que diz assim, generalizando totalmente um grupo étnico? Como pode generalizar um negócio desse? E ela fala que o materialismo que tem empurrado cada vez mais os descendentes dos povos tradicionais a atirar-se pelos falos do suicídio, porquanto subtraídos de si mesmo da cultura que lhes é. Então, tipo assim, tira as coisas da matéria e ele se suicida porque tiraram as coisas da matéria. Mas o que é uma doutrina materialista? A doutrina que não acredita em Deus. Então, aquela referência que ela pegou do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já disse ali, não faz menção ao que ela está se referindo. Que ela está dizendo que é por conta da comunidade dos não índios, da sociedade não índia, que faz mal para eles, daí eles vão lá e se suicidam. Mas isso aí não tem nada a ver com materialismo. Materialismo que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Doutrinas materialistas. Não é uma pessoa ser avarenta, não é uma pessoa ser egoísta, aquela pessoa que quer ter posse para ela e vai lá e tira os outros do local. Isso aí não é uma doutrina materialista. Isso são pessoas materialistas. Doutrina materialista são doutrinas que não acreditam em Deus. Então vemos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A esse respeito, ainda em 2012, afigurou-se marcante a publicação da Carta do Guarani Kaiowá, assinada por homens, mulheres e também por crianças, os quais foram... assinada por homens, mulheres e também por crianças. Por que uma criança assinou uma carta do índio? Olha só que loucura. A publicação da Carta dos Guarani Kaiowá. Se uma criança vai lá e vota, o voto dela vale? Não. Se uma criança comete um crime, o crime dela vale? Não. Por quê? Porque a criança não sabe das coisas. Eu vou lá e digo para uma criança que para ela não sair de casa, senão o homem do saco vai pegar ela vai ficar com medo, ela não conhece. Então como é que pode dizer aqui que inclusive as crianças assinaram, como se as crianças estivessem desesperadas?
Olha só que nada a ver isso aqui, nada a ver. E eu vi isso aqui, expunham crianças, os quais claramente expunham no documento toda a sorte de violações de que essa etnia sentia-se vitimada, sem que visse meios de estancar a chaga aberta. Então, claramente expunham. Então, eles expuseram. Mas assim, eu li essa matéria aqui também, é um trabalho, né? Pegaram a carta e falaram assim, foram fazendo conclusões em cima disso, e não foi escrito por um índio aquilo ali, tenho certeza. A não ser que esse índio faz parte então da Academia Brasileira de Letras, porque não tem erro de português, uma carta muito bem escrita, inclusive. Então quem diz, eu não estou dizendo que não, eu não estou dizendo tipo assim, eu não estou afirmando veementemente que não foi escrito por um índio, mas eu estou dizendo que eu não acredito, eu só não duvido, eu não acredito. E como é que você não leva em conta que isso aí pode ter sido, e provavelmente foi, usado como instrumento de política? Que eu volto a dizer, o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Então assim, o texto disso aqui que nós estamos falando, por que não está sendo falado de doutrina espírita aqui? Porque eu estou lendo o seu texto, minha irmã. E o seu texto não diz nada de doutrina espírita até agora. Tá atacando, tá separando, tá tratando um lado como coitadinho e o outro lado como opressor. Oh, que loucura isso aí. Não entendo como a revista do Reformador, os editores lá, não sei como é que chama, deixaram passar um negócio desse. Eu que sou leitor, fui atrás das fontes. Como é que vocês que editam aí o texto, que chancelam aí, não, pode ir, vai para a doutrina espírita, como é que vocês não vão atrás das fontes? O pior está por vir, o pior está por final. Em que pese o sofrimento sentido, no entanto, não há que se falar em ceifar-se a própria existência. Abre aspas. Em regra, o homem não tem direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada, visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Fecha aspas. Essa foi de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. A doutrina espírita diz que não tem o direito de tirar a própria vida. Em nenhum caso. Não sei um caso que você pode tirar a própria vida. A não ser que seja um caso assim, se você se matar, eu poupo o seu filho, poupo a sua família, aí você está salvando seus filhos. É diferente. Você não está se matando porque você quer. É quase como se alguém estivesse se matando, né? Vai te obrigar. Quer a tua vida ou a vida dos outros. Você vai lá e você sabe que vai morrer tentando salvar uma pessoa, provavelmente vai morrer, mas vai conseguir salvar ela. Isso aí não é suicídio. Você sabe que você está indo para a morte, você sabe que você está se matando, mas não é um suicídio como crime para a lei de Deus. Então, à luz desse esclarecimento, viu como só falou, ela só botou essa referência aqui agora, nós voltamos a falar de suicídio como a doutrina espírita fala. Mas agora pronto, já vão voltar de novo para aqueles embates políticos, aquelas discussões acaloradas, né? Que a gente vê que não faz parte da doutrina espírita isso. À luz desse esclarecimento, o caminho resolutivo que se aponta é o de que, caminho resolutivo. Então ela está dando uma resolução. Ela está dizendo, é assim que se resolve. Quem é que tem autoridade para falar isso? À luz desse esclarecimento, o caminho resolutivo que se aponta é o de que protagonistas de boa vontade ajudem a minorar a dor dos aborígenes em lugar de passar-lhes ao largo. Também, antes de se apontar para o equívoco que os povos indígenas têm cometido, fugindo de suas dificuldades por meio da tragédia do autocídio, pensemos na responsabilidade das mãos que têm conduzido atos que os levam, direto ou indiretamente, a tomarem essa decisão espiritualmente infeliz, espiritualmente infeliz. Como assim uma situação espiritualmente infeliz? O que é uma situação espiritualmente infeliz? Então, o que está dizendo assim, o ser que está lá, que é dotado de inteligência, se mata. Mas não, esquece isso. Vão ver os outros. Querendo responsabilizar os outros, né? O povo não indígena. Qual é a nossa responsabilidade? É o que ela está querendo dizer. Que tem conduzido direto ou indiretamente a tomar essa decisão espiritualmente infeliz, ou ainda, reflitamos na omissão dos que se quedam inertes diante do drama, quando poderiam ajudar, seja esclarecendo, seja atuando proativamente na problemática. O que seria atuando proativamente na problemática? Irmão, você tem que ir, já que você quer dar uma resolução, então você dê as ideias. O que você tem que fazer? Mas por que você está obrigando as pessoas a fazer? É quase como isso, né? Não pode. Cada um tem. Eu nasci em Santa Catarina. Aqui tem índios, mas não estão perto de mim. Então, eu não tenho essa responsabilidade com eles.
Não? Fiquei sabendo desse problema aqui, que tem um alto índice de suicídio. O que eu posso fazer? Vamos orar? O que eu posso fazer? Agora eu vou todo dia, eu vou ter que ir uma vez por mês numa comunidade indígena e lá ficar pregando para eles, ou sei lá, tentar ajudar de outra forma. Não, cada pessoa nasce num ponto e nós temos que ser luz aonde a gente nasce. Então nem todos têm essa responsabilidade. Mas segundo a irmã aqui, a população não índia, todos têm a responsabilidade com o que está acontecendo com os índios. Mas não é cada um que é responsável por si. Claro, a questão tem que se importar com as outras pessoas. Né? Nós temos que isso. Isso é segredo da felicidade. Isso é crescimento espiritual. Mas não é assim. E nós vamos ver chegando lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá no ativismo político. Nós vamos ver claramente aqui uma ideia política dessa irmã. É vergonhoso. Acerca do bem não feito, quando se poderia fazê-lo, também se responde perante tribunais da própria consciência, porquanto a omissão é uma forma tenaz de egoísmo. E agora ela vai, assim como estava falando de suicídio até agora. Agora vai falar de Covid. O que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Nada a ver. Nesse momento, especialmente, no qual o contágio de Covid-19 assumiu sobre o orbe proporções alarmantes, precisamos pensar ainda mais nessas populações absolutamente vulneráveis. Para que dizer absolutamente? Absolutamente é absoluto. Todos são totalmente vulneráveis. Aí, abre aspas, eles não têm defesa imunológica para a maioria das doenças dos homens brancos, fecha aspas, alerta-nos o ambientalista. Ambientalista? Que tem que dizer que tem ou não tem defesa imunológica? É um médico, não é um ambientalista, né? Que é alerta ambientalista Sebastião Salgado, que liderou o abaixo-assinado internacional em defesa dos povos da Amazônia brasileira. Abre aspas, velhos, jovens, todos estão morrendo, afirma. E aí ele vem com olha só antes de ir, todos estão morrendo. Olha só que sensacionalismo barato. Todos estão morrendo, como assim? Tá, então, assim, ele está certo no sentido, todo mundo que nasce já está morrendo. Cada dia que eu vivo eu tenho um dia menos de vida. Então, nesse sentido, ele está certo. Todos estão morrendo, olha só que... Quando que isso aí veio num artigo espírita, numa revista dessa? Um negócio tão baixo, assim, um negócio de política mesmo, assim, né? De defender um lado e excluir o outro. E aí, isso aqui é a vergonha total, né? Isso aqui é a revista digital da Veja. Olha só a referência que essa irmã pega. A Veja. Tem aqui a matéria, vou botar aqui, revista Veja, será um extermínio. Eu tirei aqui, desculpa fazer vocês perderem o tempo. Então, essa matéria aqui da Veja, ela foi feita, aqui mostra, será o extermínio, fotógrafo, aqui diz, fotógrafo de 76 anos, conta que criou um manifesto de 500 mil assinaturas. Então assim, primeiro diz que é um ambientalista, agora ele diz que é um fotógrafo. Tá, então o ambientalista e o fotógrafo estão aptos a dizer que as pessoas não têm defesa imunológica. Eu não sei, né? Eu não sei se isso aprende num curso de fotografia, né? De ambientalismo. Para mim, só aprendi na medicina. E aí ele fala assim, e a gente vê, olha só a referência que ela pegou, essa irmã. Eu vou ler um negócio aqui que dá até vergonha de ler. Ele pergunta assim, quais são as notícias que chegam para o senhor nessas conversas? O repórter pergunta. E ele responde, os índios têm consciência de que são a população mais ameaçada do planeta quando o assunto é Covid-19. Eles têm essa consciência? Eu não sabia que os índios têm essa consciência. Ninguém sabe nada do Covid, como é que eles têm essa consciência que são a população mais ameaçada do planeta? Eles não têm defesa imunológica para a maioria das doenças dos homens brancos. As tribos estão fechando os rios e não vem permitindo a entrada do território delas. Muitos indígenas estão abandonando as aldeias e entrando na floresta porque sabem que podem ser exterminados. Velhos, obesos, jovens, todos estão morrendo. Olha só, foi lido aqui, né? Nada a ver. Aí, pergunta, na carta aberta, o senhor fala que o Covid-19 pode levar ao genocídio dos povos indígenas. Não é exagero. O genocídio é um extermínio em massa. Extermínio em massa, então. Não pode ser, uma peste não é um genocídio. O genocídio é promovido pelo ser humano. Então, olha onde é que está entrando. Olha onde é que está entrando esse artigo aqui. De jeito nenhum, exagera o Brasil reduzir a importância e a gravidade da doença. Então, está falando mal do Brasil. E o que tem a ver isso aqui com o espiritismo? Sabemos que o número de mortos infectados é bem maior do que o divulgado, sabemos, como é que você sabe? Em razão da falta de testes. Genocídio é quando existe o desejo proposital de eliminar um grupo étnico. É isso que o governo presente está tentando fazer.
E não está falando mal do governo atual, governo federal atual. Olha só que loucura, deixa eu mostrar de novo. O Reformador, uma revista para falar de espiritismo. Olha de onde saíram as referências. E aí ela continua. Muitos morrerão, senão eu termino. Não há como ter assistência médica nas aldeias, não tem como levar respiradores até lá. Os indígenas estão abandonados. Se eles não resistirem, o governo brasileiro terá de responder criminalmente. Será julgado por crime contra a humanidade. Olha que loucura isso aqui. Pergunta. A culpa então, a pergunta do repórter. A culpa então é da gestão Jair Bolsonaro? Ele responde, sem dúvida, este governo é anti-indígena, anti-amazônia, anti-cultura. Nunca na história os índios estiveram tão ameaçados. Eles estão lutando pela sobrevivência. No momento, há mais de 20 mil garimpeiros incentivados pelo presidente do território Yanomami. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem processo ambiental contra ele. Moralmente, nem deveria ser ministro. É um violador permanente do meio ambiente. Então, olha onde é que essa irmã foi pegar referência. No artigo da Veja. Pelo amor de Deus, a Veja nunca fala de espiritismo. Pô. Que loucura, assim. Ainda, assim, enquanto eu falando assim mal do governo, não estou dizendo, não estou apoiando ou falando ou desapoiando o governo. Eu estou dizendo que não tem nada a ver falar sobre isso na revista espírita. Não importa se é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, do centro. Não importa, não se fala disso na doutrina espírita. Que loucura é essa? Como é que se pega uma referência de um assunto, alguma baixeza dessa aqui? Não dá para entender. Não dá para entender. Volta, vou falar de novo. Como é que o pessoal da revista O Reformador deixou um artigo desse passar? Não dá para entender. Ou está sendo feito a culhão, ou tem gente com má intenção aí. E aí continua. Aí aqui agora vem parece aquelas, assim, isso aqui é uma revista de respeito, pô. Isso aqui não... Parece agora aquele discurso que quando a gente se forma no ensino fundamental, no ensino médio, assim, aquele discurso de adolescente, assim, pedindo coisas, assim, sem fundamento nenhum. Assim, a questão é causa dos herdeiros dos nativos. A questão na causa dos herdeiros dos nativos é, antes de tudo, de respeito. Respeito à diversidade cultural, linguística e étnica. Respeito às terras indígenas, muitas vezes posses e memoriais de seus ancestrais. Respeito. E respeito, quando soberanamente vivenciado, é também uma forma de amor. Nada a ver isso aqui. Isso é aquela coisa de adolescente mesmo, escrever um negócio desse. Amar os povos índios, respeitando-lhes as tradições e costumes, vai ajudá-los a saírem da sombra de dor que tem resvalado na busca insana de curarem as próprias feridas. Olha só, amar os povos índios, respeitando-lhes as tradições e costumes, vai ajudá-los a saírem da sombra de dor e que tem resvalado na busca insana de curar as próprias feridas. Mas peraí, por quê? Por que tem que ir amando os índios? É amar todo mundo, não é amar os índios, é qualquer um. Por que tem que ser um grupo só? E se eu falasse aqui, já que falou ali, mal do governo, não tem que amar o pessoal que está no governo federal. Mas eles são isso, são aquilo. Não, por isso mesmo você tem que amar. Mano, olha só que não tem nada a ver. Aí eu vou sempre falar de um grupo ou de outro. O doutrina espírita não fala disso. O doutrina espírita fala do espírito. Aí continua. Pensemos nos índios como nossos irmãos e humanidade. Olha que nós temos que pensar nele assim. Acolhendo-os como um olhar de compaixão, de afeto e de cuidado. Chega um cara vai lá, um ladrão, mora na cidade, é descendente de índio, aí é ladrão. Aí eu vou acolher com um olhar de compaixão, de afeto e de cuidado, assim? Nada. Não. Nós temos que, como diria nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser mansos como pombas e prudentes como a serpente. Então nós temos que ter um olhar de amor, mas eu não tenho que acolher eles se eles não tiverem bom caráter. Agora está dizendo que todos os índios têm bom caráter e todos que não são índios não têm bom caráter. Vejam como tem essa separação, falando de política aqui, que loucura. Loucura, como é que passou um negócio desse? Não dá para entender, não dá para entender. Consoante as leis imutáveis que regem a reencarnação, amanhã poderemos ser nós mesmos a renascer sobre o abraço das matas. O abraço das matas. Na condição indianista. O que diz a doutrina espírita? Não é evolução? Nós só reencarnaríamos como seres assim das matas, quanto mais primitivos elas forem, se nós ainda estivermos nesse grau de evolução, senão não reencarnamos mais, algum vai para a civilização. Né? Então, se acontecer, vai ser por alguma expiação, alguma coisa, mas tem que ser melhor explicado isso aqui. Mas tudo bem, isso aqui não é outra coisa,
Ela diz assim: respeitar os povos das florestas em seu espaço, contexto, em sua evolução, do ponto de vista humano é legal, é constitucional. O que tem que seja legal e constitucional? Nós estamos falando de leis agora, lei política, veja como tem política aqui no meio. Tá, e se não fosse legal e nem constitucional? Aí você não ia ter esse argumento. Olha, desde quando a doutrina espírita fala em alguma coisa que é legal e é constitucional? Está querendo rebaixar a doutrina espírita, minha irmã? A doutrina espírita fala daquilo que é eterno. As leis da terra, aquilo que é constitucional hoje, não será amanhã. Vão ter outras constituições. Ou você acha que vai ter uma constituição agora e daqui a vai ficar 20 mil anos a constituição? Caiu o Egito, caiu o Império Romano, caiu o poder da Inglaterra, o poderio da França. Um monte de poder aí não vai cair. A Constituição vai continuar para sempre. Não vai mudar. Então como é que nós podemos falar de uma coisa assim temporal? A doutrina espírita não fala disso. Então, foi a primeira vez que eu vi isso na revista Reforma. Eu fiquei espantado, até porque eu estou recebendo muitos artigos assim. Já tenho guardado no meu celular diversos textos nesse sentido, querendo politizar a doutrina espírita. Querendo politizar, dizer assim, eu já ouvi dizer que a doutrina espírita é de esquerda, a doutrina espírita é de direita. Como é que pode dizer um negócio desse? Não dá para entender. Então, só para que fiquemos ligados nesse tipo de assunto, fiquemos antenados, para que a doutrina espírita não se perca no caminho. Porque eu não sou um sacerdote da doutrina espírita, pelo amor de Deus, não sou representante nenhum da doutrina espírita. Porém, os espíritos que aqui estão, que vão fazer da doutrina espírita o que ela vai dar de fruto. Então, aqueles que estudam a doutrina espírita têm responsabilidade com esses textos. E parece que está sendo tudo acolhão agora, vendo de qualquer jeito. Não é assim. Então, para o vídeo de hoje seria isso. Um abraço para essa irmã, que não leve para o lado, novamente, falo, não é nada pessoal, é questão de texto. Até porque, assim, a partir do momento que tornamos alguma coisa pública, estamos expostos e aí estamos também propícios a receber críticas. Certo? Um abraço.